Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, gostaria de compartilhar com os amados uma palavra da parte de Deus, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 1, e o versículo 20 e 21, que diz o texto: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, a mensagem de Deus que eu vos trago nesta manhã, abençoada por Deus, é que nós lemos um trecho de uma das cartas de Paulo à igreja de Filipe, aonde Paulo ele está dizendo ao povo que ali está congregando diante daquela cidade, e ele está tentando consolar os homens e as mulheres que ali estavam e que faziam parte da igreja, porque de certo é que Paulo, por muitas das vezes, esteve preso por amor do Evangelho. E nesta ocasião, Paulo, ele estava da mesma maneira. Ele estava preso e por isto escreve esta carta para que os filipenses tivessem um consolo. Paulo queria mostrar para a igreja de Filipenses que ele estava ciente de que o que estava acontecendo com ele era algo permissivo da parte de Deus. Paulo, ele estava consolando a igreja num momento em que muitos precisavam de consolo. Paulo, ele estava consolando. Um dos maiores triunfos pastoral é que há muitos momentos na nossa vida em que nós estamos em situações em que nós precisamos de consolo, mas Deus ele nos toma para consolar. Paulo, ele está diante da prisão. Paulo, ele precisava de consolo. Nós vemos que em uma das cartas de Paulo ele diz que por muitos ele foi abandonado. Muitos o deixaram e somente Lucas ficara com ele. E Paulo ele começa a escrever dizendo que muitos haviam o deixado, porque pessoas, como diz aqui neste primeiro capítulo, estavam pregando acerca das prisões que Paulo sofrera, como se fosse algo de uma forma de punição de Deus para Paulo. E não era.
porque Paulo, ele pregava o Evangelho de Cristo. Paulo foi chamado como soldado para lutar contra hostes e potestades malignas, contra os príncipes deste século. E isto fazia com que, quando Paulo ministrava a palavra, quando Paulo ia diante dos gentios, quando Paulo ele saía em suas missões para pregar o Evangelho, ele conseguia ganhar almas para Cristo. Paulo, ele era um instrumento na mão de Deus, que aonde ele ia, ele tirava pessoas que estavam no cativo, cativas por Satanás, e dava a ele a liberdade em Cristo Jesus. Paulo foi um dos maiores exemplos, louvado seja o nome do Senhor, a qual nós temos na história bíblica, de como ser um pastor, um missionário, de como devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo perdendo ou ganhando, mesmo estando na abundância ou estando na escassez. Paulo, ele nos mostra que a fidelidade é a base, louvado seja o nome do Senhor, de um ministério frutífero. Deus está falando hoje com pessoas que estão como a terra à beira do caminho. Veio a perseguição, veio a dificuldade e você se escandalizou. Não fez como Paulo. Ele nos ensina: sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. Como Paulo dizia a Timóteo: Timóteo, sofre comigo as aflições de Cristo como um bom soldado. Jesus te lavou, te remiu, te separou, te capacitou, te revestiu da sua armadura, para que você venha fazer a diferença na sua geração. Mas devido às dificuldades, devido à frieza tomar conta do povo, você está desanimando, você está deixando de fazer aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, está colocando o arado que Deus te deu de lado para seguir a sua vida, achando que está ganhando a vida, mas na verdade você está perdendo. Porque Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, este ganhará. Mas aquele que amar mais a vida do que a mim, este perderá. Então, abra os teus olhos, tira este comichão que está nos teus ouvidos e volte a fazer aquilo que o Senhor determinou para ti. Não deixe que o inimigo venha roubar a tua coroa. Faça como Paulo. Olha o que Paulo diz aqui. Olha o que nós lemos. Olha que exemplo maravilhoso. Vamos ler de novo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja em vida, seja em morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo, ele está dizendo aos filipenses que nas suas prisões estava acontecendo algo que ninguém estava entendendo. Cada vez que Paulo era preso,
Cada vez que acontecia algo com Paulo, pessoas eram alcançadas, porque via que Paulo entrava em sufoco. Nós vemos também em uma das cartas de Paulo, ou melhor dizendo, em uma das cartas de Lucas, em Atos dos Apóstolos, quando ele escreve esta carta para um homem chamado Teófilo, ele escreve que uma das viagens de Paulo, juntamente com Silas, enquanto eles estavam andando por uma cidade, uma mulher que havia um espírito de adivinhação, ela via Paulo e Silas passando, e toda vez que eles passavam, o espírito que estava sobre ela a usava para dizer que Paulo e Silas eram homens de Deus. E Paulo, sendo revelado através do Espírito Santo, viu que aquele espírito que estava naquela mulher e que estava dizendo que ele e Silas eram homens de Deus, era um espírito maligno. Paulo então expulsa aquele espírito daquela mulher, e a mulher imediatamente fica sã, fica liberta. Só que quando a mulher é liberta, pessoas que ganhavam dinheiro, que ganhavam a sua vida financeira através daquele espírito maligno que estava sobre aquela mulher, foram e acusaram Paulo e fizeram com que Paulo e Silas fossem açoitados e presos. Só que no cárcere, louvado seja o nome do Senhor, Paulo não desanima, Silas não se enfurece, não se escandaliza. Sabe o que acontece dentro do cárcere? Paulo começa a orar, Silas começa a louvar, a engrandecer o nome do Senhor. E o que acontece? O sobrenatural de Deus desce sobre aquele lugar. Alabai como derraçúbia. Oh Deus maravilhoso. Ali lavacamanto rebandai a sédia. Alabai como tu rebassubi camandarrácia. Diz o texto, aleluia, que quando Paulo está orando, aleluia, é forte Jesus. Quando Paulo está orando e Silas está louvando, a mão de Deus começa a operar, aleluia. A mão de Deus começa a operar. Deus está falando comigo também. E quando Ele coloca a gente em situações difíceis, não é para a gente murmurar, para a gente parar a nossa chamada, não. É para nós fazer como Paulo e como Silas fizeram. Mesmo diante daquela situação, Paulo e Silas, um orava e o outro adorava, e a mão de Deus moveu sobre aquele lugar. E diante daquela situação que parecia de derrota, veio a glorificação do nome do Senhor e a libertação para os dois. Sabe o que Deus está te dizendo? Enquanto você não tomar uma atitude e fazer com que aquilo que Paulo e Silas fizeram diante daquele cárcere, não orar, não louvar a Deus por estar nesta situação, a mão de Deus não vai se mover, o sobrenatural de Deus não vai acontecer. Mas a partir do momento que você disser basta, agora eu vou orar, agora eu vou louvar, Deus ele vai fazer algo tão sobrenatural, que Ele vai te tirar deste cárcere, e não somente você, ainda vai salvar vidas através do seu testemunho, porque a Bíblia vai nos dizer em Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, com uma grande nuvem de testemunhas que nos cercam. É através da sua vida, é por isso que Paulo diz que tudo que acontece na vida do crente, do cristão, louvado seja o nome do Senhor, é para o bem daqueles que amam a Deus.
Todas as coisas contribuem para o bem. Isso que está acontecendo com você é para contribuir para o bem. Porque louvado seja o nome do Senhor. Crente que tem chamada, crente que tem vida no altar, ele não morre no deserto. Ele não desce para o vale para morrer. Ele desce para o vale para ver o sobrenatural de Deus. Não sei qual é o vale que você está enfrentando, mas tomado pelo Espírito Santo diante desta manhã, eu quero te dizer: louvado seja o nome do Senhor. Ossos secos, levanta-te em nome do Senhor Jesus. Receba o renovo, receba o consolo. Deus está te exortando nesta manhã, porque Ele está te dizendo: não largue a mão do arado, não pare a tua chamada por causa das dificuldades, porque a tua coroa está preparada no céu, o teu nome está escrito no livro da vida, e Jesus, Ele está te esperando no céu, de braços abertos, diante da porta, para te dizer: vinde benditos do meu Pai, e entrai pela porta direita. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Não desista, não para. Jesus tem algo sobrenatural para a tua vida. Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que o teu ouvido não ouviu, e aquilo que ainda não desceu ao teu coração, é o que o Senhor tem preparado para ti. Ei, vaso, levanta. Ei, varão, levanta. Ei, varoa, levanta. Oh, glória. Alabai comanda rasubi, alabacanda recebe a pou comante o revasubi camanda rácia, recamante rasébia, racamato comanda rasúbia. Levanta, 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 levanta e anda. Jesus está te chamando para andar. E assim eu agradeço a oportunidade que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao teu coração, porque aquilo que eu não pude expressar, que Ele venha expressar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aproveitar este momento também para te convidar para estar conosco hoje, sexta-feira, dia 17 de agosto. Louvado seja o nome do Senhor, na rua Guaiçara, número 171, aonde estaremos realizando o segundo dia da campanha, que estamos baseados em Efésios capítulo 6, versículo 10, aonde Paulo nos ensina a se revestirmos do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Venha ser revestido deste poder, porque Deus ainda vai te usar na terra. A tua chamada, louvado seja o nome do Senhor, Deus não esqueceu. Louvado seja o nome do Senhor. Então venha estar conosco na rua Guaiçara, número 171, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Missões Profética. Venha fazer parte desta campanha. É o segundo dia da campanha. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui quem está falando é o diácono Henrique Cajado. Que você possa fazer parte desta campanha, porque eu tenho certeza que da maneira que você entrar, você não vai sair, porque Deus tem vestes novas para você. Que Cristo Jesus te abençoe a partir das